Coisas que você faz e acha normal, mas podem indicar que você está sem autoestima. Autoestima não é só você se achar bonita, tá? É claro que é importante a gente gostar do que a gente está vendo no espelho. Então, aparência, se vestir bem, a gente se cuidar. Isso tudo ajuda, mas ter baixa autoestima vai muito além do que você somente se sentir feia. Você não ter autoestima engloba desde atitudes e comportamentos que vão te sabotando, ou você vai se sentindo cada vez mais invisível e se anulando sempre em prol do outro e esquecendo de você completamente. Antes de listar esses comportamentos, eu queria deixar claro que às vezes pode ser que você pense que age assim porque é muito boazinha, ou porque você é muito cuidadora, gosta de cuidar de todo mundo, ou porque você se importa demais sempre com os outros. E aí você vai falar, isso é carinho, não é falta de autoestima. Mas existe uma diferença muito grande em você ser uma pessoa generosa, de fato, e você se abandonar, você se anular, sempre colocar você em última opção, em última escolha. E o primeiro comportamento é você mandar mensagem para quem sempre está te deixando no vácuo, ou seja, insistir em pessoas que não estão fazendo questão. E aqui, gente, vale tudo, tá? Amizades, relacionamentos, ficantes, a pessoa que você está conhecendo. Se é você que sempre tem que dar o primeiro passo em relação a essa pessoa, a conversa morre se você não mandar nada, não puxar assunto, não perguntar se o dia foi bem. Isso já é um ponto de atenção. Não é normal. Não estou dizendo que o outro sempre tem que dar o primeiro passo, mas uma conversa, uma comunicação tem que ter uma troca. Se é você quem tem que saber como foi o dia da pessoa, se é você quem puxa o assunto, a conversa ficou ali parada, a pessoa não fez questão de te responder mais, na verdade aqui existe um medo do abandono. Você tem medo de não ser presente na vida da pessoa e essa pessoa te esquecer. Então você começa a criar várias desculpas. Mas é ocupada. Mas ela trabalha muito, por isso que ela demora para me responder, se for no caso de uma amiga. Ou então se você está conhecendo alguém ali, mas ele está sempre muito ocupado. De repente a pessoa até está online, seja nas redes, seja no WhatsApp, mas ela não te responde. Simplesmente porque não existe aquele interesse mútuo, não está tendo aquela reciprocidade. Então, se você começar a observar que está sempre tentando manter aquela pessoa ali, seja por medo de ser esquecida, ou então para buscar uma conexão, para provar que você se importa, tome cuidado, porque isso vai te desgastando. E se você parar de mandar mensagem para essa pessoa e ela sumir por 2 ou 3 dias, você já tem a resposta que você precisa. Então, não tente manter essas conversas que não estão levando a lugar nenhum. Outra atitude muito comum de quem está se anulando por baixa autoestima é aceitar convites e fazer favores quando você não está afim de fazer. Ou seja, dizer sim quando na verdade você queria dizer não. E aqui também existe o medo de impor limites, o medo de você falar não e a pessoa não te chamar mais. A pessoa que está com baixa autoestima, o maior medo dela é ser esquecida, ser abandonada. Só que, no entanto, essa pessoa já se abandonou. No momento em que você se coloca nessa postura de deixar seus gostos de lado, para você aceitar coisas com medo de que a pessoa vá te esquecer ou não vai te chamar de novo, isso já não deve ser algo normal. Imagina que você está na sua casa, você está sem dinheiro, você não pode gastar mais dinheiro aquele mês, aquele final de semana, e aí a sua amiga te convida para, enfim, dar um rolê, para ir num restaurante e tudo mais. Você, com medo de ser rejeitada, com medo dela não te chamar mais, acaba indo, gastando o que não tem, só para poder estar ali naquela companhia. A mesma coisa quando a pessoa te pede um favor, você não está afim de fazer, mas você acaba fazendo porque você tem medo de desagradar. E quando nós estamos sem autoestima, a gente fica se sentindo tão vulnerável, tão para baixo, que um convite, qualquer que seja, até mesmo para favores, a gente já se sente útil. Então a gente vai querer participar ou fazer justamente para que a pessoa olhe pra gente, né, e pense, nossa, ela ainda está servindo ali para alguma coisa. Então comece a normalizar o não. Não quero, não posso. E detalhe, nada de explicações muito longas. Quem dá explicações muito longas também está com baixa autoestima porque tem medo de ser mal interpretado. Aqui não posso, estou sem dinheiro nesse momento, não quero fazer tal programa, não posso fazer tal favor para você. E ponto, e acabou. O que a pessoa vai pensar, infelizmente, a gente não tem como controlar isso, tá? Mas pare de ter medo de gerar desconforto com outros, porque você está gerando desconforto consigo mesma. Outro comportamento muito comum é mover mundos e fundos para quem não está nem aí para você. Essa parte pega muito mais questões familiares, né? Muita gente que faz de tudo pela família ou por um membro da família, mas quando é com ela, nunca dá, nunca pode, a pessoa nunca está disponível e você está 100% disponível para essas pessoas.
Seja uma mensagem que vem no meio da madrugada de uma amiga com uma crise existencial ou porque brigou com o namorado e você para tudo para responder. Seja de um cara que você está conhecendo que ele não responde você na hora, mas assim que ele te manda uma mensagem, você já responde com medo também de ser esquecida. Seja você tentando animar uma pessoa que você percebe que não está legal, que está passando por um momento difícil, você está sempre ali, está colocando a pessoa para cima, tentando animar ou então tentando ajudar de certa forma. Eu estive 100% disponível uma época da minha vida e eu tinha muito medo de não mandar mensagem, não saber como é que estava a vida dessa pessoa e essa pessoa interpretar como se eu não tivesse nem aí pra ela. Na época ela estava passando por uma fase muito difícil, muito delicada. Então eu queria ser aquela amiga presente, eu queria ser aquela amiga que mostrava, né, que se importava com o que estava acontecendo. No entanto, quando eu precisei, eu não tive esse retorno, eu não tive esse apoio. Então, se você se doa muito para alguém, não é questão de você ser uma pessoa ruim, fria e egoísta, apesar de que às vezes ser egoísta é o melhor caminho. Pensar nas tuas necessidades em primeiro lugar é a melhor opção. Mas não estou dizendo para você ser alguém ruim, para você não estender a mão para um amigo que está precisando, para um familiar que está precisando. Porém, gente, a humanidade convive em uma via de mão dupla. Se você faz, você também espera ser ajudado. E aqui eu não estou dizendo de barganho, então, eu vou fazer isso porque quando eu precisar. Não, mas é uma questão mesmo de raciocínio. Se você estiver num hospital e daí você precisa que a pessoa fique com seu filho, de repente, sei lá, você vai estar internado, não tem ninguém para deixar seu filho. Essa sua amiga ficaria com seu filho para você? Ela estenderia a mão, falaria, não, fique em paz, fica tranquila aí, porque eu cuido aqui, né, de fora para você. Ou se você estiver passando por um momento muito difícil, com alguém da sua família, né, com relação assim a doenças, enfim. Você pode contar com outra pessoa, seja para desabafar, ou seja, né, como eu disse, para ter essas ajudas ali no dia a dia. A gente pode se doar, a gente pode sim ser uma pessoa boa, generosa e fazer de tudo pelo outro, desde que valha a pena, desde que isso seja recíproco, desde que você entenda, eu estou movendo mundos e fundos por quem merece, né? Por quem realmente faz diferença na minha vida. Volto a repetir, não se trata de ser uma pessoa ruim, se trata de você estabelecer um limite para que as pessoas não fiquem sugando tudo de você e quando você mais precisar, a pessoa simplesmente vira as costas. Outro comportamento, esse eu acredito até ser bem agressivo, é exagerar na bebida. Quando a gente está com a autoestima baixa, a gente busca uma fuga. E algumas pessoas vão para esse lado da parte do álcool, né? Então, precisa beber para se sentir bem, para esquecer os problemas, ou precisa beber para ter coragem, para se sentir bonita. Você, enfim, tem medo de ter uma conversa ali numa balada, num restaurante com alguém, então você acaba bebendo mais. Ou se você tá num dia não tão legal, assim, a semana foi puxada, você acaba também descontando isso na bebida. E também não estou dizendo a respeito de pessoas que gostam de tomar sua cervejinha, tomar uma taça de vinho, eu bebo minha taça de vinho sempre, mas é quando você usa a bebida de step como fuga emocional, para não sentir o que você está sentindo, para ter coragem de fazer o que você gostaria de fazer. Então, se você perceber que está exagerando na bebida, tome cuidado, porque aqui é um passo muito perigoso que a gente dá para o fundo do poço. E por último, um comportamento muito comum é gastar compulsivamente, tentando preencher um vazio. Você começa a comprar tudo que vê pela frente, principalmente, né, compras online, que hoje em dia facilitou muito. E às vezes você até fica feliz com aquela compra. Comprei uma bolsa linda, vou usar com tal roupa, você já fica imaginando e você tem aquele pico de alegria, você vai se sentir bonita com aquela blusa que você comprou, aquele sapato que você comprou. Mas depois que chega, você, enfim, até pode usar, esse ápice já passa, né? E você já se sente vazia de novo. É óbvio que todo ser humano, praticamente, não vai ficar 100% feliz com uma compra, né? Depois a gente meio que se acostuma mesmo. Comprei um tênis, comprei um celular novo, vamos passar ali alguns meses, a gente já vai estar acostumada, não vai ter mais aquela euforia, mas é diferente, por exemplo, de você comprar uma coisa essa semana, chegou, e aí de repente na mesma semana você já comprou outra coisa, e aí com isso você vai vendo ali o seu dinheiro, né, ir embora com coisas que às vezes você nem precisava, e tudo isso para você se sentir melhor. Naquele momento você tem um ápice, né, como eu disse, mas depois você tem uma recaída de novo. Porque não é a compra que vai preencher o seu vazio. Não é um novo sapato ou uma nova bolsa que vai te deixar bem consigo mesma. Você pode até se sentir bem, sim, né, nos primeiros dias ali, mas depois volta de novo a se sentir anulada, invisível, ou então aquela sensação, tá faltando alguma coisa ainda dentro de mim. Então, se você tem algum desses comportamentos,
é importante você observar. Porque como eu falei no começo do vídeo, autoestima não é só a gente se sentir bonita, é a gente saber se respeitar, é a gente ficar em lugares que a gente sabe que é bem-vinda, a gente manter conexões com reciprocidade, não só você tentando manter ali a estrutura, porque senão você acaba esgotando as suas forças e, como eu disse, você vai se anulando, passa a se sentir invisível. Seus gostos não valem mais a pena, você está sempre fazendo a vontade dos outros. Quando alguém pergunta o que você quer fazer, você diz tanto faz. O primeiro passo para você ter autoestima é identificar algum desses comportamentos e parar de achar que isso é normal. Você não é boazinha demais, você não é generosa demais. Você precisa se colocar em primeiro lugar e começar, né, mesmo que com passos de formiga, a sair desses comportamentos e voltar a se enxergar e se colocar em primeiro lugar. E o que você pode fazer a partir de hoje? Se você vem tendo algum desses comportamentos, mais de um, enfim, escolha uma atitude para você quebrar o padrão, quebrar este ciclo. Se você é uma pessoa muito permissiva, né, que permite que as pessoas digam o que quiser da sua vida, deem opiniões, ou então estão sempre te pedindo favores, mas toda vez que você precisa a pessoa não pode, comece dizendo não, independentemente do que a pessoa vai pensar, tá? A gente precisa desconstruir isso do tipo, mas e se ela achar que eu sou chata? O que você pode fazer? Se a pessoa achar que você é chata e quiser se afastar, é menos um problema para sua vida. Pode ter certeza que essa pessoa não vai te fazer falta, que você acha que ela vai fazer. Então, escolha um desses comportamentos para você começar a anular. Não precisa ser todo de uma vez, é difícil, porque existem fases na nossa vida que a gente tem praticamente todos esses comportamentos. É bem difícil mesmo, bem complexo, né? Parar de fazer tudo. Mas escolha aquele que está mais te fazendo mal, você já começou a perceber que tem alguma coisa estranha ali, e comece a anular esse comportamento, comece a dar um basta, a dizer não, a se afastar de pessoas que só te sugam. Pare de comprar, né? Viu ali uma promoção? Coloque na cabeça, eu realmente preciso disso, ou eu estou com um emocional frágil e eu quero aproveitar. Se você vai beber, não compre 2 garrafas de vinho, compre uma só e aí abre, toma uma tacinha e já guarda outra. Enfim, o processo é longo, mas a gente consegue reconstruir sim a nossa autoestima e é sempre manter uma autoobservação, tá? De como é que estão as coisas, como é que você vem se sentindo, se você percebe que você também é ouvida, tudo isso já vai te ajudar. Nos vemos no próximo vídeo, um beijo e até mais.